E se Deus pedisse que você enfrentasse uma nação inteira, sozinho? E se sua missão fosse confrontar reis, profetas falsos e desafiar deuses diante do fogo do céu? Você teria coragem? Hoje você vai conhecer a história de um homem que orou e o céu se fechou. Um profeta que enfrentou 450 inimigos e viu o fogo de Deus descer diante de todos. Esta é a história de Elias, o profeta do fogo, o homem que caminhou com Deus em tempos de trevas. A história de Elias acontece em um dos períodos mais sombrios de Israel. O povo havia se afastado do Senhor. Altares foram abandonados. A idolatria tomou conta da nação. No trono estava o rei Acabe, um homem fraco espiritualmente e dominado por sua esposa, Jezabel. Jezabel trouxe para Israel o culto a Baal, um falso deus da fertilidade, da chuva e da colheita. Profetas do Senhor eram perseguidos. Muitos foram mortos. Outros precisaram se esconder para sobreviver. Era um tempo em que servir a Deus significava arriscar a própria vida. E é exatamente nesse cenário que Elias surge. Elias aparece sem anúncio, sem genealogia, sem preparação registrada. A Bíblia simplesmente diz: então Elias, o tisbita. Como um trovão no silêncio, ele entra no palácio de Acabe e declara uma palavra ousada: não cairá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Era um desafio direto a Baal, o deus que prometia controlar a chuva. Elias ora e o céu se fecha. Nenhuma gota cai sobre Israel. Após a profecia, Deus conduz Elias ao deserto, ao ribeiro de Querite. Ali o profeta aprende uma lição profunda. Deus o sustenta de forma sobrenatural. Corvos trazem pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. A água vem do ribeiro. Mas com o tempo, o ribeiro seca. Mesmo obedecendo, mesmo estando no centro da vontade de Deus, Elias vê sua fonte secar. Porque Deus não sustenta apenas com milagres, Ele sustenta com propósito. Quando uma estação termina, Deus prepara outra. Deus envia Elias a Sarepta, uma cidade fora de Israel. Lá ele encontra uma viúva prestes a preparar sua última refeição. Ela não tem esperança, só um pouco de farinha, um pouco de azeite e o medo da morte. Mas Elias pede algo impossível. Faça primeiro um pão para mim. A viúva obedece e o milagre acontece. A farinha não acaba, o azeite não se esgota. Dia após dia, Deus sustenta aquela casa. Mais tarde, o filho da viúva morre. Elias ora, clama, se estende sobre o menino. E a vida volta. Deus mostra que Ele não é apenas o Deus da provisão. Ele é o Deus da vida. Depois de 3 anos de seca, Deus envia Elias de volta a Acabe. O profeta propõe um confronto decisivo. No Monte Carmelo, diante de todo o povo de Israel, Elias enfrenta os profetas de Baal. 450 contra 1. O desafio é simples. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamam o dia inteiro. Gritam, dançam, se cortam. Nada acontece. Silêncio. Então Elias prepara o altar do Senhor. Reconstrói com 12 pedras. Coloca o sacrifício e faz algo inesperado. Manda jogar água. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tudo fica encharcado. Elias ora uma oração simples, sem gritos, sem espetáculo, e o fogo do céu desce, consome o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água. O povo cai com o rosto em terra e declara: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Após o fogo, Elias sobe ao monte para orar. 7 vezes ele envia seu servo a olhar o céu. Nada, nada, nada.
até que uma pequena nuvem aparece, do tamanho da mão de um homem. Logo, o céu se enche de nuvens e a chuva cai. O mesmo profeta que fechou o céu agora o vê se abrir novamente, porque quem anda em obediência vê o agir de Deus. Mesmo após a vitória, Elias recebe uma ameaça de Jezabel, e algo inesperado acontece. O profeta foge. Ele se esconde no deserto, cansado, esgotado, com medo. Elias pede para morrer. Já basta, Senhor. Até os maiores homens de Deus enfrentam momentos de fraqueza, mas Deus não o abandona. Um anjo o toca, o alimenta, o deixa descansar. Deus não repreende Elias primeiro. Deus cuida dele. No Monte Horebe, Elias espera por Deus. Vem um vento forte, mas Deus não está no vento. Vem um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Vem o fogo, mas Deus não está no fogo. Então, um sussurro suave. É ali que Deus fala. Porque nem sempre Deus se revela no barulho. Às vezes, Ele fala no silêncio. Deus renova Elias, dá uma nova missão e prepara seu sucessor, Eliseu. Elias não experimenta a morte. Em um dia comum, carros de fogo descem do céu. Um redemoinho o envolve, e Elias é levado diretamente para a presença de Deus. O profeta do fogo termina sua jornada envolto pela glória. A história de Elias nos lembra que Deus usa homens imperfeitos para cumprir propósitos eternos. Mesmo quando o medo aparece, mesmo quando o cansaço chega, mesmo quando a fé parece pequena, o mesmo Deus que respondeu com fogo ainda responde hoje. A pergunta é: você está disposto a confiar? Se a história de Elias falou com você, não ignore esse chamado. Inscreva-se no canal para continuar conhecendo as histórias que revelam o poder, a fidelidade e a presença de Deus. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa renovar a fé hoje. E escreva nos comentários: o Senhor é Deus. Porque o mesmo Deus que respondeu com fogo ainda responde àqueles que confiam nele.